Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Para você que está chegando agora e não me conhece, meu nome é Cleane e eu tento, trazer vídeo toda semana. Eu sei que eu tô em dívidas com vocês, porque eu ando bem corrida com faculdade, com trabalhos da faculdade, com estágio. Tá sendo bem corrido, mas estou sempre por aqui. Ontem, dia 16 de abril, foi o aniversário da minha filha, 18 anos de idade, que ela completou. E eu fiquei olhando o quanto ela cresceu, o quanto ela é uma boa menina, é obediente. E eu fui pensar sobre o que eu contribuí com para que ela se tornasse a pessoa incrível que ela é hoje. Eu sei que o meu papel de mãe eu tenho feito e tenho feito bem feito, porque ela sempre me agradece e sempre está aqui comigo, me ajudando e me apoiando quando eu preciso. Então, hoje eu coloquei 5 coisas, anotei aqui 5 coisas que eu fiz durante essa caminhada dela até os 18 anos, que contribuíram para o que ela se tornou hoje. E eu vou citar aqui essas 5 para vocês. A primeira coisa que eu incluí aqui, que eu determinei aqui em casa, foi que ela não tivesse a síndrome da princesinha. No caso, se eu tivesse um filho, seria a síndrome do príncipezinho. O que é a síndrome da princesinha? O que a gente vê hoje muito nos dias atuais, né? São filhos que não ajudam os pais, são filhos que dormem tarde, acordam tarde, que não ajudam os pais dentro de casa, são filhos que acordam para tomar café na hora do almoço, deixa toda a responsabilidade nas costas da mãe ou do pai, ou até mesmo dos avós quando mora com os avós, né? Não limpa uma casa, não lava uma louça, não se dá o trabalho de aprender a fazer alguma coisa dentro de casa. Então, aqui em casa não teve a síndrome da princesinha. Eu lembro que quando minha filha tinha 4 anos de idade, eu já coloquei ela já para arrumar os brinquedos dela. Então, ela tinha toda a liberdade para brincar, espalhar brinquedo onde ela quisesse, contanto que ela terminasse de brincar, juntasse todos os brinquedos que ela tinha espalhado. E assim ela fazia. Quando ela completou 8 anos de idade, eu já coloquei para limpar o quarto dela. Ela mesmo já arrumava a cama, já passava uma vassoura, arrumava ali do jeitinho dela. E coloquei também para varrer casa, para lavar uma louça. Às vezes ficava mal lavada, mal varrida, mas eu ia lá por trás e corrigia. Mas eu sempre deixei ela fazer. Às vezes ela dizia, mamãe, eu posso lavar a louça? Eu disse, pode. Ela lavava, e aí quando ela ia brincar, eu ia lá e lavava de novo, porque ficava mal lavada, mas eu sempre coloquei. Eu lembro que uma vez chegou uma pessoa aqui em casa, e aí a Gabi tava lavando as louças, o nome da minha filha é Gabriele, aí a Gabi tava lavando as louças, e aí a pessoa disse, ué, a Gabi lava louça? Eu disse, lava. Gabi lava a louça, a Gabi limpa o quarto dela, varre a casa, me ajuda, corta até a verdura, que em casa, quando eu vou fazer comida, ela também gosta de ajudar, então eu já deixo ela fazer algumas coisas. Ela, nossa, pois eu vou fazer isso com o fulano lá em casa, porque só dorme e acorda tarde, não sabe fazer nada, então eu vou fazer isso lá em casa também. Eu disse, pois faça, porque é uma ajuda e tanto, e você está ensinando, né? Então, aqui, a primeira foi essa, né? A síndrome da princesinha, que eu excluí daqui de casa. A segunda coisa que eu incluí foi: tudo tem sua hora, tudo tem hora, né? Tem hora para brincar,
tem hora para estudar, tem hora para dormir, tem hora para acordar. Eu sempre coloquei ela para estudar pela manhã, para que ela já acordasse cedo, para não ter o costume de ficar acordando tarde. Só teve acho que um ano só que ela estudou à tarde e mesmo assim ela acordava cedo para fazer as atividades dela. Sempre deixei bem claro isso, que ela tinha pela manhã que levantar cedo, tomar o café, se tivesse de brincar, brincava um pouquinho, fazia as atividades da escola, tinha hora para almoçar, tinha hora para brincar, tinha hora para jantar e hora para dormir. 8 horas era o máximo que ela podia ficar acordada, era até às 8. E isso desde cedo eu já acostumei ela a ter esse hábito de dormir cedo e acordar cedo. Porque o que mais a gente vê aí é crianças, né, adolescentes que dormem tarde, acordam tarde e tem uns que já acordam para tomar café na hora do almoço, na hora do lanche, 3 horas da tarde é a hora que eles vão almoçar. Então aqui em casa sempre eu coloquei essa regra de ter horário para tudo. A terceira coisa é a importância do não. Dizer sim para tudo que filho quer, principalmente já quando criança, né? Porque a gente já tem que colocar isso já desde criança. Colocar um sim para tudo não é bom, porque no dia que você disser um não, às vezes até se revoltam contra você, como pai, mãe ou para quem cria também, né? Então aqui em casa eu coloquei o não quando fosse sempre preciso. Não tinha esse negócio de, eu posso fazer isso? Sim. Eu posso fazer aquilo? Vai, não. Sempre eu deixei bem claro que tem a hora para o sim e a hora para o não. E a importância de dizer não em algumas coisas evita de mais na frente seu filho até quebrar a cara e às vezes até colocar a culpa. Porque, você disse sim quando podia ter dito não. Às vezes a culpa até é a gente por não ter dito o não quando era preciso. Eu lembro que teve uma vez que a gente foi ao mercado e aí eu acho que eu levei o dinheiro só para comprar o básico, né? Arroz e acho que uma carne. Foi eu, meu esposo e a Gabi. Ela tinha acho que por volta de uns 4, 5 anos. E aí quando chegou no mercado, ela queria um biscoito. E aí meu esposo disse que naquele momento não tinha o dinheiro para comprar o biscoito, que uma outra oportunidade a gente comprava. E aí ela deu um piti, deu um berreiro, deu birra. E aí meu esposo só olhou para ela e disse: quando a gente chegar em casa, a gente vai conversar. As horas se passaram, a gente chegou em casa e aí meu esposo pegou na mão dela, conversou com ela e aí ela começou a questionar e o pai dela deu uma surra nela. Naquela hora, assim, eu deixei, não me meti, deixei ele corrigir ela do jeito que ele achava que era certo. Depois que ela dormiu, eu chamei ele a atenção. Mas aquele momento foi o que ele tinha decidido fazer, né? O não dele naquele momento tinha sido aquilo. Aí depois eu cheguei, falei, conversei com ela e falei: olha, naquele momento a gente não tinha o dinheiro para comprar. Uma outra oportunidade, quando seu pai falar que não, que uma outra oportunidade ele compraria, ele compra, você tem que aceitar e respeitar aquilo. Ela tinha uns 4, 5 anos, eu acho. E aí eu conversei com ela, eu disse: olha, você não vai mais apanhar por causa disso. Quando a gente for ao mercado, que a mamãe ou o papai disser que não tem o dinheiro para aquilo, não. E aí foi a primeira e última vez que ela deu birra, a primeira e última vez que ela chorou porque ela queria isso, que ela queria aquilo. Aí, sempre quando eu ia ao mercado com ela, eu falava: Gabi, hoje mamãe tá com dinheiro, você tem direito a duas coisas.
pode comprar o que você quiser. Ela, sério, mamãe? Eu disse, sério. Aí ela, eu posso pegar um biscoito? Pode. Um Danone? Pode. E às vezes quando eu saía, que eu dizia que não tinha, porque eu não tinha com quem deixá-la, eu tinha que levar ela ao mercado. E eu acho que é o certo, é você levar a criança e não privar. Tem que ensinar o sim e o que é não para ela entender que nem toda vez que você for ao mercado, você vai ter que comprar aquilo que ela quer. Então, não pode deixar privar de sair com a criança porque ela vai dar birra, porque ela vai querer aquilo. Não, tem que falar e explicar para ela que naquele momento não tem como. E aí, quando eu ia sair que eu não tinha dinheiro para aquilo, eu falava, ó, mamãe vai ao mercado com você, hoje não tem biscoito, mamãe vai comprar só o almoço ou só o jantar. E ela, mamãe, não posso pegar nenhum biscoito? Não. Aí a gente ia ao mercado e o interessante é que ela passava pelo biscoito e eu olhava assim para mim e dizia, hoje não, né, mamãe? Eu disse, não, hoje não, outra hora sim. Aí tá bom. Aí ela, a partir daquele momento, ela entendeu que quando eu tivesse, eu compraria. Quando eu dissesse que não poderia, não poderia. E até hoje, ela recém completou, né, 18 anos. Até hoje, quando eu vou sair, ela pergunta, mãe, a gente vai poder comprar isso, comprar aquilo? Eu disse, sim. Ou então, se eu disser não, ela, então tá. Mas é importante explicar a importância, né, do não para a criança. Quando puder, sim, mas quando não puder, não, e ela tem que entender isso e entender sem apanhar, né? Porque eu acho que o meu esposo na época se cedeu um pouco, mas também foi a primeira e última vez que ele fez isso. Foi bem conversado, eu conversei com ele que a gente tinha, né? Teria que explicar isso para ela, porque a gente sempre ia ter que levá-la, ir ao mercado e levá-la por não ter com quem deixar e também porque ela teria que aprender que quando a gente dissesse não, seria não. A quarta coisa é falar sobre tudo. Eu falo sobre tudo com a minha filha desde sempre. Eu lembro que quando ela completou 12 anos, a gente já começou a conversar sobre ciclo menstrual, como que era, como que funcionava, como que a gente devia se cuidar, porque é uma coisa assim que eu não tive. Eu lembro que aos 12 anos eu menstruei, e aí eu fiquei com muito medo, parecia assim que era uma coisa do outro mundo que estava acontecendo comigo. Eu fiquei sem chão, fiquei sem reação, sem saber a quem recorrer. E aí eu lembro que eu tinha uma amiga vizinha e eu corri lá onde ela e falei que eu tinha menstruado. E aí ela disse, não, isso não é normal, isso vai acontecer todo mês. Fala pra tua mãe. Aí eu disse, não, mas eu tô com medo de falar. E eu lembro que ela foi comigo lá em casa e falou para minha mãe me deu toda aquela instrução e tudo. Mas se a gente já tivesse tido essas conversas muito antes de acontecer, eu acho que teria sido mais fácil. Então, hoje eu com a Gabriele somos assim meio que carne e unha. A gente conversa de tudo mesmo. Hoje, se ela tiver de conversar alguma coisa com uma amiga que não queira conversar comigo, eu respeito, mas ela sabe que ela tem todo assim, é livre para conversar sobre tudo comigo. A gente não esconde nada uma da outra, a gente sempre conversa sobre tudo. E quando ela completou os 12 anos, eu já comecei a conversar com ela sobre isso, né, sobre o ciclo menstrual, e aí hoje a gente já conversa sobre algumas coisas. Então é muito importante para você, mãe, que tem filha, falar sobre isso, deixar ela à vontade, sabe, para conversar, mesmo que ela se sinta envergonhada de falar algumas coisas com você, você vai, tipo, conversando livremente, deixando ela livre para contar, para quando chegar a hora certa de alguma coisa, de alguma mudança na vida dela, ela se sente livre para falar isso com você. E também sobre com o filho também, né, quando é um homem, que não queira conversar com você, mas deixar livre para conversar com o pai, né? Conversar, você que é esposa, conversar com seu esposo, para já ir conversando com seu filho, no caso de homem, né? Porque homem acha que homem tem que conversar com homem e mulher tem que conversar com a mãe. Então,
já ir preparando o esposo para conversar com o filho sobre algumas coisas, sobre sexualidade, por exemplo. Então, aqui em casa a gente tem essa liberdade para conversar tudo uma com a outra, eu e minha filha. E o quinto é corrigir sem bater, né? Apesar de eu ter lido, né, da gente ler, quem lê a Bíblia, eu não lembro muito bem qual é a passagem, mas eu lembro que tem uma passagem que diz que o pai que ama corrige seu filho, né? E também tem a vara da disciplina. Eu acho que a vara da disciplina hoje é bem complicado, porque quando você vai bater no filho hoje, é capaz de você até ser preso, né? Então, acho que o conversar é mais importante, é o correto, para não chegar ao ponto de bater. Eu lembro que eu acho que eu bati na minha filha acho que 2 vezes. Uma vez eu não lembro muito bem pelo que foi, a segunda vez foi porque eu fiz um suco de goiaba, da fruta, e ela não quis tomar. E aí eu disse que ela teria que tomar, forcei ela a tomar. Eu acho que não subiu assim um, alguma coisa, tomou conta assim de mim na hora e eu fiquei com muita raiva e eu acabei batendo nela, fiz ela tomar o suco. Ela tomou o suco e não gostou. E hoje ela não toma suco de goiaba de jeito nenhum. E ainda disse que criou trauma porque eu bati nela para que ela tomasse o suco de goiaba. Então acho que foi essas 2 vezes que eu bati nela. Sempre sentei, conversei. Quando ela fazia alguma coisa de errado, eu chegava para ela, sentava ela e falava: olha, você errou, mamãe não vai te bater, mas você não pode mais fazer isso, porque é feio, porque é errado, o certo é isso, o certo é fazer isso, isso e isso. Não bater. Meu esposo, eu acho que bateu nela uma vez, que foi dessa vez que ela deu birra no mercado. Mas, assim, hoje ela já é quase uma adulta, né? 18 anos. Não, nunca mais foi preciso, além dessas 2 vezes que eu bati nela, não foi mais preciso bater. Eu sempre cheguei para ela e conversei. Quando a gente se chateia e ela me pede desculpa, eu peço desculpa para ela também. Porque eu não quis criá-la assim, da maneira que eu fui criada, né? Porque lá em casa, assim, com muitos filhos, eu acho que todos começavam a perrear a mente da minha mãe, então ela acabava batendo, a gente apanhava por qualquer coisa. E também era a criação daquele tempo, era como eles corrigiam os filhos, né? Hoje a gente tem a opção de conversar, até porque se você for bater, como eu disse antes, é capaz de você ser até preso, porque não tem mais, os pais não têm mais essa liberdade de corrigir com surra, né, batendo. E eu acho que conversar também é o certo. Tem coisas que não necessita de agressão, tem que conversar. E assim eu criei a minha filha, conversando e sempre ensinando para ela o que era o certo, o que era errado. Quando ela fazia alguma coisa de errado, eu sempre sentava e falava: oh, você errou, você fez isso, isso e aquilo, não foi certo. E acabava assim, a gente se entendendo. E até hoje a gente se entende desse jeito, sem ter a precisão de ter batido, né? E é isso, gente. Só para recapitular o que eu falei aqui, foram as 5, digamos, 5 itens que eu contribuí na vida da minha filha para que ela se tornasse essa filha linda, maravilhosa, obediente, incrível que ela é hoje. E a primeira foi a síndrome da princesinha, né? Ensinar sua filha, seus filhos, né? A te ajudar a lavar uma louça, a varrer uma casa, a cuidar, a aprender, até porque quando a gente como mãe, pais, né, ensina nossos filhos a fazerem isso, tirar eles do comodismo, a gente não está colocando sobre ele cargas e nem algo que para a gente contribuindo para o crescimento deles, porque eles vão aprender para eles. É o que eu costumo sempre falar para minha filha, que o que ela aprender aqui dentro de casa, a fazer alguma coisa, não é para mim, porque eu já sei, é para ela, para a vivência dela, né? E hoje ela sabe fazer várias coisas, sabe fazer
molho branco para macarrão, macarronada, brownie, bolo, faz um arroz melhor que eu, uma bisteca suína melhor que eu. E foi assim, eu ensinei o básico e ela se aprofundou mais. Então ela gosta muito de fazer essas coisas, mas eu acho que se eu não tivesse contribuído, incentivado, tirado ela, não vou dizer tirado porque ela nunca teve esse comodismo, né? Não ter permitido que ela se acomodasse. Não teria, não seria do jeito que ela é hoje. Então foi assim, sem zero síndrome da princesinha aqui em casa. O segundo foi hora para tudo, que a gente tem que impor limite nos nossos filhos, sim, tem que colocar e fazer com que eles entendam que tem hora sim para tudo. A terceira aqui foi a importância do não, porque dizer sim para tudo também é contribuir, acho que para um fracasso do filho. Então é importante apresentar o não quando for preciso, falar sobre tudo, não deixar que o povo da rua, que os amigos da rua ensinem sobre o que a gente, como pai, mãe, pode ensinar, né? Pode contribuir para eles. Então, devemos sim falar sobre tudo e deixar como se fosse um livro aberto, para que a gente saiba mais da vida dos nossos filhos. E corrigir sem bater, porque é possível sim corrigir o filho sem bater, ensinando sempre a importância, né, do sim, do não, o que é certo, o que é errado, quando ele errar, sempre pedir desculpa, quando a gente falhar e errar também pedir desculpa. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tem algo que você gostou ou não gostou, comente aí. Vocês são livres para comentarem aqui no meu vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Deixe o seu joinha, ativa o sininho de notificações, porque vai vir mais coisas aqui. Eu tenho outros vídeos, né? Não vou, aliás, eu já ia falando, mas não vou falar. Tem outros vídeos bem legais que eu quero fazer aqui para vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fique com Deus.